Hoje a gente precisa conversar sobre dois assuntos que estão sacudindo o Brasil. O primeiro é a condenação do humorista Léo Lins a mais de 8 anos de prisão. Essa prisão foi dada, né, essa condenação foi dada por piadas. O segundo é a confusão que virou o judiciário, onde o juiz investiga, acusa e julga, tudo ao mesmo tempo. Então a gente vai refletir um pouco sobre esses dois assuntos. O Léo Lins, que é conhecido por seu humor negro e sem filtro, foi condenado a 8 anos e meio de prisão por fazer piadas consideradas discriminatórias contra negros, indígenas, gordos, surdos e outros grupos. A sentença ainda inclui uma multa de R$ 300 mil por danos morais coletivos. Ah, mas agora, né, a gente tem que ser honesto. Vamos ser honesto, vai. A piada pode ter sido pesada, ela foi ofensiva, ela pode ter sido ofensiva. E sim, há limites para o humor. Há limites para o humor. Mas a pena de prisão, estamos falando de um artista num show de humor, num ambiente onde há um espaço dedicado ao exagero, à provocação. Tudo isso constrói o cenário de um show de humor. A crítica que fica é se uma piada, por mais de mau gosto que seja, vira crime, com condenação à prisão. Que espaço resta para a liberdade de expressão num país como o nosso, num país como o Brasil? Meu nome é Marcelo Jeremias, você está no Psicanalizando, um programa criado e elaborado para a discussão do comportamento humano. E nós vamos dar uma pincelada nesses assuntos após a vinheta. E iniciando essa segunda parte, né, após a vinheta, o que eu poderia falar? É o segundo ponto, né? O Brasil está vivendo um momento onde a justiça virou protagonista. Ela é a grande estrela, né, desse filme, dessa novela. Então, como é que eu posso falar? A justiça ela virou protagonista, mas não de um jeito bom. Não é legal. A gente tem hoje um ministro do Supremo, que é o Alexandre de Moraes, que manda prender, manda investigar, censura redes sociais, e em muitos casos ele atua como vítima, investigador e juiz, tudo ao mesmo tempo. Uma salada mista de baio aí. Isso fere os princípios básicos do Estado de Direito, como a imparcialidade, a separação de funções. Como é que alguém que se sente atacado pode conduzir um inquérito e ainda julga? Imagine onde um jogo, a gente tem um jogo de futebol, tá? Onde o juiz também é o atacante do time. Você parou para pensar, refletir sobre esse assunto? O que está acontecendo no Brasil vai muito além do Léo Lins ou de qualquer outro político. Estamos falando da liberdade e garantias individuais de um judiciário que deveria servir à Constituição e não ao próprio ego. Qualquer justiça que começa a punir ideias, opiniões e até piadas, algo está fora do lugar, algo está fora do contexto. E quando um juiz acumula todos os papéis, o delegado, o promotor e ainda o de vítima, temos uma ruptura silenciosa, mas perigosa. Você está conseguindo entender esses pontos que eu estou levantando? O Brasil não é um país sério. Ele está muito, muito longe de ser um país sério. Hoje o que eu vejo é uma grande mistura, uma grande bagunça. Um jogo de ego onde nós temos juízes
E aí eu não falo só de ministros, né, ministros do Supremo, mas juízes de instâncias até inferiores, que parecem que se tornaram uma espécie de caça-likes. Talvez isso tudo tenha começado lá atrás com o Moro. Você pode até não concordar comigo. O Moro pegou um processo sério e transformou num grande carnaval, onde feriu e transgrediu a lei para satisfação do seu próprio ego, do seu próprio pessoal, onde ele pegou um punhado de processos e jogou pela janela. Eu estou levando você à reflexão. Eu estou levando você à reflexão. A gente costuma brincar, né? As pessoas estão brincando que as novelas da Globo se tornaram uma porcaria, que estão além, estão atrás, né? Não é nem brincadeira, isso não é uma brincadeira, isso é sério. Que as narrativas ficaram ruins, que se busca lá atrás as antigas para se levantar a audiência. E o que eu vejo é que se pegasse essas narrativas desses juízes, de repente daria até uma boa novela. Porque o cara quer aparecer, quer ser o mocinho da história. Eu vi o Hélio de la Penha hoje falando sobre o humor, né? Eu levantei dois assuntos aqui distintos, mas eles estão entrelaçados porque a gente está falando da justiça. Eu tomo muito cuidado quando eu falo da justiça. Eu sentei no banco, né, dos bancos acadêmicos aí de direito durante 5 anos. E, sinceramente, o direito, o judiciário não é algo que me atrai. Por uma série de fatores, por uma série de jogo de egos. E aí eu levanto a reflexão desse assunto. Até onde nós podemos e vamos tolerar esse tipo de ação, como a condenação do Léo Lins, porque hoje começa com a condenação do Léo Lins, que fez uma piada de mau gosto, mas era uma piada num lugar destinado àquilo, aí eu falo que eu acho engraçado, é o público ter movido uma ação num local onde eles sabiam o que iria acontecer. E o juiz ter dado essa condenação. Então a gente começou a abrir um precedente aí por uma série de condenações muito perigosas. Você começa a ter a sua liberdade de expressão ameaçada num ano de pré-período eleitoral. O ano que vem nós temos eleições para deputados estaduais, federais, governador, senador e presidente da República. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você se expressa, cuidado com as suas opiniões e não julgue o judiciário. Não comente sobre o judiciário. Amanhã isso pode vir contra nós. Meu nome é Marcelo Jeremias, você esteve no Psicanalizando e isso foi uma pincelada, uma leve pincelada e uma forma, um jeito aí informal de levar você a pensar no que está acontecendo. Busque informações, entre nos meios de comunicações, não vá do 8 ao 80, né? Nem tanto céu, nem tanto inferno, mas leia e tire suas próprias conclusões. Meu muito obrigado.